Deputado Marçal Filho, Vossa Excelência disporá de 30 minutos. Muito obrigado, deputado Capitão Contar, pela benevolência. Em 12 de março de 2014, o governo federal firmou com a CCR-MS Vias o contrato de concessão para a exploração do trecho de 845 quilômetros e 400 metros da rodovia federal BR-163, que corta o Mato Grosso do Sul, com início em Mundo Novo, na divisa com o estado do Paraná, e término em Sonora, na divisa com o estado de Mato Grosso. Pelo contrato de concessão, que tem 30 anos de duração e início da operação em 11 de outubro de 2014, a cobrança do pedágio começou em 14 de setembro de 2015, com compromisso contratual de todo o trecho de mais de 845 quilômetros da BR-163 estar duplicada até 11 de outubro de 2019. Ou seja, faltam 7 meses para findar o prazo, e o que vemos não é isso acontecendo, e acaba por a gente fazer ilações, que é um grande golpe contra os sul-mato-grossenses que pagam pedágios caríssimos para trafegar pela rodovia. Nunca é demais lembrar que o valor previsto do contrato para a duplicação da BR-163 é de 6 bilhões e 500 milhões de reais, recurso que seria arrecadado com a cobrança de pedágio dos 46 mil veículos que trafegam mensalmente pela rodovia. O que acontece, senhores parlamentares, é que a cobrança do pedágio continua, mas a prometida duplicação de todo o trecho ficou apenas no papel. Mais grave ainda, depois de duplicar pouco mais de 150 quilômetros, com investimentos de cerca de 2 bilhões e 200 milhões de reais, entre obras, serviços, equipamentos e impostos, a concessionária decidiu interromper o cronograma de duplicação sob a alegação de que o valor arrecadado nas 9 praças de pedágio no Mato Grosso do Sul, com tarifas que custam até R$ 7,40, foram insuficientes para financiar a obra, ou seja, houve quebra de contrato. A decisão da empresa, além de afrontar interesses do Estado e causar dano ao patrimônio público, também viola direitos trabalhistas e sociais, tanto que o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção de Estradas, Pavimentação, Obras e Terraplanagem em geral dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, alerta que desde 12 de abril de 2017, as empresas que prestam serviços para a CCR dispensaram sumariamente 2.000 trabalhadores sob a alegação da contratante, paralisação das obras, pedindo revisão do contrato junto à ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. O que não se entende nessa situação é como a CCR-MS Vias pode alegar prejuízos com a arrecadação do pedágio, mesmo registrando um faturamento médio de R$ 800 mil por dia, o que configura um faturamento médio anual bruto de R$ 24 milhões de reais. Passados mais de 4 anos, desde a duplicação, a assinatura do contrato de concessão, menos de 1/5 das obras de duplicação foi concluído. Apenas pouco mais de 150 quilômetros da BR-163 tem pistas duplas, o que indica que dificilmente a concessionária conseguirá honrar o compromisso de duplicar os 845 quilômetros até outubro de 2019. Ademais, a decisão da CCR-MS Vias de interromper as obras de duplicação da BR-163 em Mato Grosso do Sul, sob a alegação de arrecadação insuficiente, não se sustenta também. Além de violar o contrato de concessão firmado com o governo federal, a concessionária CCR-MS Vias também viola contratos firmados com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, para a aplicação de recursos federais na obra. Os recursos captados por meio dos contratos de empréstimos deveriam ser destinados exclusivamente aos investimentos previstos no Programa de Exploração da Rodovia, o PER, da BR-163-MS, conforme disposto no contrato de concessão celebrado pela companhia e a União Federal em 12 de março de 2014. Mas não é isso que vem ocorrendo, o que acaba gerando prejuízos gigantescos aos usuários da rodovia. Ainda que a concessão para iniciativa privada tenha assegurado uma redução no volume de acidentes fatais ao longo da BR-163, muita gente continua perdendo a vida por falta de duplicação de todo o trecho. Bom, eu quis trazer esses dados aqui, anotei-os, porque gostaria de falar desta questão que envolve as agências reguladoras do nosso país. Nós estamos debatendo exaustivamente a questão dos altos custos da energia elétrica e tenho repetido aqui
que pude participar da votação da lei que criou as agências reguladoras. A ANEEL vai estar aqui, inclusive em Campo Grande, por um convite feito pelo presidente da Casa, para tentar explicar os itens que compõem a conta de energia elétrica e verificar se não houve abuso no aumento da conta de energia, que é o que nós acreditamos. Mas falta estrutura para a ANEEL e falta autonomia. E assim eu vejo na ANTT também, já na Agência Nacional de Transportes Terrestres. É importante as agências reguladoras, mas elas teriam que ter mais independência e mais recursos para ter mais pessoas para fiscalizar como o serviço público está sendo oferecido. E o caso da BR-163, que é essa extensa rodovia, que praticamente corta todo o Mato Grosso do Sul, uma rodovia extremamente rentável, não está dando aos usuários aquilo que foi prometido em relação a toda a duplicação. Os aumentos de pedágio vêm acontecendo, vêm sendo reajustados. Existe um trabalho muito bom no que tange ao resgate. Realmente a gente vê a presença da CCRMS Vias fazendo o resgate das pessoas. Existe um pronto socorro ali às pessoas que estão acidentadas ou sofrem algum tipo de sinistro ou mesmo problemas mecânicos no veículo, etc. Isso a gente não pode dizer que não acontece, mas isso é muito pouco pelo montante, pelo valor que é arrecadado pela CCRMS Vias e também pelo fato de que o dinheiro público foi aplicado para esta empresa cuidar da rodovia. Recursos do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Quando foi feita essa concessão, foi exigida pela empresa que o governo federal entrasse com a sua parte e colocasse recursos para a rodovia ficar em perfeitas condições. Aí sim, para a CCRMS Vias tomar conta a partir daí e fazer os seus próprios investimentos. E isso foi realizado. No entanto, nós vemos, além da falta de continuidade da duplicação, por alegação de que o contrato está defasado, etc., também nós temos a necessidade de várias adequações viárias em diversos pontos do Mato Grosso do Sul. E eu posso citar aqui o trecho existente da rodovia que liga Dourados ao município de Carapó, na Aviraí, na divisa com o Paraná. O trecho desta rodovia que liga Dourados a Campo Grande. Nós temos vários problemas, por exemplo, de um caso que eu falei agora há pouco, em relação ao túnel de ligação de dois bairros importantes de Dourados, o Parque das Nações 1 e o Parque das Nações 2, que é uma ação da Prefeitura, porque trata-se de uma rua pertencente ao perímetro urbano, mas em cima do túnel tem todo o tráfego da BR-163. E esse túnel tem rachaduras, eu trouxe até fotos aqui para comprovar isso. São várias fotos que foram tiradas por nós, mostrando que há um risco muito grande, até de desabamento deste túnel. E nós temos a mania, no nosso país, de colocar tranca na porta só depois que a casa foi arrombada. Nós temos mania de chorar o leite derramado. Então, eu estou fazendo aqui um alerta tanto à Prefeitura, mas principalmente à CCRMS Vias e à ANTT, que fiscaliza, para que providências sejam tomadas urgentemente. E eu não sou profeta do apocalipse aqui, não estou aqui dizendo que isso vai acontecer a qualquer momento. O que trago aqui são dados de engenheiros, de pessoas técnicas que foram lá comigo vistoriar e perceberam essas rachaduras nesse túnel. Então, tem que tomar providências urgentes e a empresa tem toda a responsabilidade nisso, porque ela é responsável pelo tráfego que passa sobre esse túnel. Além do mais, há uma previsão também contratual de construção de viaduto, de construção de passarelas por onde passa a BR-163, principalmente no trecho de ligação de uma MS, de uma rodovia estadual, que demanda vários bairros de Oclésio Artuzzi, Aisson de Figueiredo, Ildefonso Pedroso,
o bairro Jardim Guaicurus, onde moram muitas pessoas, e os acidentes estão acontecendo a todo momento. Esta é uma ação conjunta que tem que envolver Prefeitura, Governo do Estado e Governo Federal, a NTT, através da CCR-MS Vias, porque elas se encontram, a MS, a estrada, a Avenida Municipal e a BR, juntamente com a rodovia estadual MS. É um trabalho conjunto, mas nós temos que pedir providências para que isso aconteça. Novamente aqui mostrando as fotos do túnel que está com imensas rachaduras e tem que tomar providências. É um alerta que se faz para evitar alguma possível tragédia que possa vir a ocorrer. Várias ações, inclusive, foram feitas nessa rodovia por parte da CCR-MS Vias, sem a consulta prévia aos moradores. Por exemplo, a colocação de guarda-reios, que impediram as pessoas de circularem, de ter o direito de ir e vir. Muitas pessoas, inclusive, retiraram os guarda-reios, fizeram protestos, porque esses guarda-reios foram colocados aleatoriamente e acabaram impedindo o trânsito de empresas localizadas às margens da BR-163 e de moradores que residem também nas proximidades. Aí também é evidente que entra a ação da Prefeitura, do Poder Público Municipal, porque são necessárias avenidas marginais que estão também previstas nesse contrato de concessão. Mas eu gostaria aqui de chamar a atenção para todas essas questões envolvendo o contrato de concessão que foi feito com a BR-163, porque é algo extremamente preocupante. As ações na Justiça já estão pipocando em relação a isso. Eu vi até uma fala do governador que ele esteve reunido com a bancada federal em Brasília, de senadores e deputados federais, solicitando que fosse achada uma fórmula através do diálogo para que o problema seja resolvido. O governador levantou essa questão também, que preocupa a ele, preocupa a todos nós, que é esta rodovia BR-163. Evidentemente que depois da privatização, a rodovia melhorou muito, né? Não tem mais aqueles buracos que haviam, existe uma manutenção, como eu disse, existe um serviço de resgate, os acidentes com vítimas fatais diminuíram, mas não é só isso que prevê o contrato. Nós só vamos diminuir ainda mais as vítimas, as mortes, os acidentes com a duplicação e com essas readequações viárias que têm que ser feitas. E quero lembrar aqui que, além de recursos do BNDES para essa rodovia, quando fui deputado federal, comecei a duplicação dessa BR a partir da Seara, da saída lá de Dourados, até o distrito de Vila Vargas, também pertencente ao município de Dourados. Então, já havia uma duplicação feita com recursos do governo federal, com recursos de emendas parlamentares que, na época, apresentei, e o ministro dos Transportes lá esteve. Então, nós temos que pontuar tudo isso, porque vários recursos públicos foram ali colocados. E hoje, a empresa está oferindo lucros em cima disso, ganha dinheiro sobre essa questão. E nós aqui, enquanto deputados estaduais, enquanto parlamentares, temos que trazer esse assunto aqui para a Assembleia Legislativa, porque, apesar de ser uma concessão federal, ela passa por dentro do nosso Estado, ela passa por um trecho muito grande do nosso Mato Grosso do Sul. Então, é necessário que nós tenhamos os olhos voltados para isso, coloquemos isso em discussão, em pauta aqui, para cobrarmos providências, principalmente da ANTT junto à CCR-MS Vias, para que cumpra o contrato, porque, como eu disse, em outubro de 2019, portanto, daqui a 6 meses, termina o prazo para a CCR-MS Vias duplicar toda a BR-163. Evidentemente que impossível isso, porque apenas 150 quilômetros estão duplicados em toda a extensão da rodovia. Concedo a parte ao deputado Barbosinha. Deputado Marçal Filho, agradeço pelo à parte. Esse é um assunto que já foi muito discutido nessa casa na legislatura passada
a respeito da omissão da CCR e da ANTT, que é histórica. Vem desde a ALL, América Latina Logística, que encampou a rede ferroviária do Mato Grosso do Sul e recebeu aquilo praticamente de graça, né, porque o valor simbólico, acho que foi de R$1 a concessão, em troca de vários investimentos que deveria fazer em Mato Grosso do Sul, expoliaram e não investiram absolutamente nada com a omissão completa da ANTT. Da mesma forma, quando nós nos dirigimos ao Mato Grosso, o que choca é que, do lado norte, praticamente todo o trecho duplicado. E do lado do Mato Grosso do Sul, né, desde a divisa de Sonora até Mundo Novo, duplicação praticamente só nos trechos de cobrança ou dos pontos de apoio da CCR. Então, penso que esse é um assunto relevante, importante. Vossa Excelência chama também a atenção para as condicionantes quando, não é, da concessão, que deveria ser as travessias, como nós temos ali na Coronel Ponciano, ali no Trevo da Bandeira, em Dourados, como bem observado por Vossa Excelência. Nós deveríamos ter as marginais ali, não é, percorrendo a via principal, e Vossa Excelência alerta sobre um assunto relevante, que é a questão do túnel, não é? Que é extremamente grave, porque se ocorrer ali, pode uma grande tragédia ali de dimensões muito grandes. Parabenizo Vossa Excelência, e esse é um assunto que realmente essa casa tem que continuar debatendo, porque se não fez até agora, e aí o que eles alegam? Alegam que não executaram porque foi superdimensionada a quantidade de veículos e eles não têm a resposta. Só que o cidadão, ao passar no pedágio, ele não sofreu nenhum reflexo da diminuição do pedágio, ele continua pagando e, obviamente, se está pagando para receber um benefício. Vossa Excelência destacou pontos importantes da concessão, como é o socorro, mas o ponto principal, que é a duplicação tão sonhada por todos nós, está virando uma novela repetida, né, e não acontece. Parabéns pelo debate e por trazer esse assunto a esta casa. Muito obrigado, deputado. Eu gostaria também de fazer com que chegasse e devo propor à mesa diretora para que chegasse essa questão até os nossos deputados federais e senadores. Eles têm que discutir essa questão das agências reguladoras, que eu não vou dizer aqui que a ANTT, a ANEEL, no caso da energia, a Anatel, no caso da telefonia, as pessoas que estão lá não estão se dedicando, mas, com certeza, eles vão concordar comigo da falta de estrutura que essas agências não dispõem, da autonomia e da independência que elas precisam ter. Então, acho que o Congresso Nacional tem que se debruçar sobre essa questão de conversar sobre as agências reguladoras, questionar se alguns pontos da lei não devem ser atualizadas, já que há alguns anos que esta lei existe e talvez ela tenha que ser modificada em vários pontos para que as agências atuem mais fortemente em todo o país. Não é um problema exclusivo aqui do Mato Grosso do Sul. Então, acho que seria uma boa pauta para os nossos parlamentares, para os nossos 8 deputados federais e 3 senadores aqui do Mato Grosso do Sul. Então, eram essas as minhas considerações e eu espero que a nossa voz não seja uma voz no deserto, que tenha eco, que reverbere, que repercuta, para que alguma coisa seja feita, porque, ao final, quem é prejudicado é o consumidor, é aquele que paga. A gente, obrigatoriamente, eu vou para Dourados todas as semanas, vou e volto, eu sei quanto pago de pedágio, e assim são inúmeros cidadãos e cidadãs sul-mato-grossenses que utilizam a BR-163 e que pagam por um bom serviço. Uma outra observação que eu gostaria de fazer é em relação, aliás, que eu toquei nesse assunto, da demissão de inúmeros trabalhadores. Nas praças de pedágio, são várias cabines vazias. Às vezes, existe filas de veículos esperando para poder pagar o pedágio, porque às vezes tem um funcionário, só uma cabine aberta, as outras todas fechadas. Eu, por exemplo, assisti uma moça que estava na cabine onde eu estava na fila, aguardando para pagar, ela saiu, foi correndo até um outro ponto da rodovia para receber de um ônibus
depois voltou correndo para nos atender ali naquele ponto de pedágio. Isso é um absurdo. Até brinquei com ela, falei, você pode participar de uma corrida de 100 metros aí, pela velocidade que ela imprimiu. Então, há um desrespeito também aos trabalhadores. Eles estão sendo sobrecarregados, porque no início da concessão, todas as cabines estavam completinhas com os funcionários. Agora tem 1 ou 2 e ficam muitas vezes aquela fila de veículos. A CCR-MS Vias querendo obrigar todos nós a comprarmos aquele sensor que a gente coloca no veículo para passar direto, né, ou sem parar. Na realidade, eles querem forçar isso para que a pessoa não tenha mais o sabor de ficar em filas de pedágio. Muito obrigado, senhor presidente.